Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo e dessa feita eu estarei indicando para vocês 11 obras sobre o apóstolo Paulo, sobre a pessoa dele, uma biografia dele e também as suas cartas. Eu tenho muitas obras sobre Paulo, muitas, então eu só selecionei 11. Quem quiser ter mais detalhes sobre as obras de Paulo, a teologia dele, a sua biografia, vá aqui na playlist do meu canal e vai ter lá, tem uma playlist que eu criei, Obras de Paulo. Obras de Paulo. Lá você vai encontrar o meu acervo completo, tá, das obras de Paulo. Repetindo, vá na playlist aqui do meu canal, você vai encontrar lá uma playlist Obras de Paulo e você vai ter acesso a outras obras que eu tenho aqui. Porque nessa aqui, nesse vídeo, eu só vou falar de 11, tá? 11. Eu gostaria de começar a indicar para você, tá, os 3 volumes dessa coleção bíblica Loyola. As editoras católicas, elas sempre fazem coleções do Antigo Testamento, Novo Testamento, enfim. E a teologia católica, acadêmica, ela é muito boa. Eu não falo do catolicismo aí popular, tá? Que é totalmente herético, enfim. Eu estou falando do catolicismo, da teologia católica acadêmica. E esses comentários, tá, as cartas de Paulo, são top demais, são maravilhosos. São maravilhosas. E quem comenta é o Giuseppe Barbaglio e o Rinaldo Fabris, tá? 2 exegetas de peso da teologia paulina. Aí você tem as cartas de Paulo, volume 1, todas essas obras, gente, eu fiz o review aqui no canal. Todas elas, tá? Se você quer um resumo detalhado dessas obras, vá aqui e você coloca lá as cartas de Paulo, volume 1, Giuseppe Barbaglio, você vai encontrar meu vídeo aqui, o review dessa obra, e você vai assistir, tá, todos os detalhes, e você verá todos os detalhes que eu dou dessa obra, que aqui eu estou só indicando, aqui não é um review, é uma indicação. Então as cartas de Paulo, volume 1, que ele vai trabalhar, rapidamente aqui, ó, ele vai trabalhar, tá, que faz parte da série, essa coleção bíblica, tá, onde tem todos os comentários do Novo Testamento, os Evangelhos, Atos e por aí vai, tá bom? Aqui é só as cartas católicas. Uma coleção assim maravilhosa. Se você for pesquisar aí, você coloca Coleção Bíblica Loyola. Coleção Bíblica Loyola. E você vai ter lá toda essa coleção. Você pode adquirir, né? É cara, mas vale muito a pena. Nesse primeiro volume, ó, o Giuseppe Barbaglio, ele vai comentar versículo a versículo, capítulo a capítulo, tá? A primeira carta aos Tessalonicenses, a segunda carta aos Tessalonicenses, tá? E as 2 cartas aos Coríntios, a primeira carta e a segunda carta, tá? Vai te dar a introdução, enfim, é um comentário maravilhoso. Se você quer um outro ponto de vista, ou o que a teologia católica, erudita, acadêmica, fala, tá? Como eles comentam, como eles entendem as cartas de Paulo, essa é a obra. Essa é a obra. Top demais. Então esse é o volume 1. As cartas de Paulo, volume 1, Giuseppe Barbaglio, acho que ele já faleceu, tá? Mas foi um grande erudito, principalmente nas cartas de Paulo. O volume 2 também é o Giuseppe Barbaglio que comenta, tá? E no volume 2 ele vai comentar, deixa eu pegar aqui, ó, a carta aos Gálatas, a carta aos Romanos, a carta aos Filipenses, tá? E a carta a Filemon. Então aqui você tem 1, 2, 3, 4, mais 4 cartas, tá? Ele comentando. Giuseppe Barbaglio comentando. E no terceiro volume, tá? Volume 3, é o Rinaldo Fabris, que é um doutor, foi um doutor, né? Já faleceu também, na teologia paulina,
na vida de Paulo, o seu doutorado foi nas cartas de Paulo e na sua teologia. E nesse terceiro volume, ele vai trabalhar aqui, ó, tá? A carta aos Colossenses, lembrando que a maioria esmagadora dos estudiosos, tá? Tanto católicos como até cristãos, né? Protestantes, muitos deles defendem que Paulo não escreveu todas as cartas. A saber, 6 cartas não são de Paulo, segundo eles. A carta aos Colossenses, a carta aos Efésios, a segunda carta aos Tessalonicenses, tá? Já são 3, né? E as cartas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Só 7 cartas são até autênticas. 6 cartas, essa aí que eu acabei de falar, não são de Paulo. Há um debate muito grande na academia, tá? Principalmente sobre as cartas disputadas, que é Colossenses e Efésios. Mas as cartas pastorais já é um consenso. Isso aí é mais para debate, tá? Para academia. Para mim, Paulo escreveu todas as cartas. Mas aqui, ó, volume 3, ele vai trabalhar a carta aos Colossenses, a carta aos Efésios, as 3 cartas pastorais, tá? As 3 cartas pastorais, tá? E ele vai trabalhar também, vai defender, olha que interessante, que a carta aos Hebreus também foi Paulo que escreveu. Eu não concordo, para mim não foi Paulo, mas é interessante o ponto de vista dele, tá? Defendendo a autoria paulina. Até hoje é uma minoria na academia, né? Não é consenso, mas uma minoria defende que a carta aos Hebreus é de Paulo. Então, no total, né, em vez de 13 cartas, são 14 cartas. Se você for incluir Hebreus, o Giuseppe Babaglio, tá, comenta 2 volumes, né? O volume 1 e o volume 2, e o Rinaldo Fabres trabalha aqui o terceiro volume. Ele vai trabalhar aqui 1, 2, com as cartas pastorais 5, né? 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, e a carta aos Hebreus, 6 cartas. 6 cartas. Tá? Muito bom, muito bom. Meu Deus do céu. Trabalha o texto, o contexto, faz a exegese. Então, se você quer comentários das cartas de Paulo, top, maravilhoso, tá? Você não quer comentários protestantes, você quer ver o que os católicos falam, o que os eruditos, a teologia católica erudita fala. É essa obra aqui. Não conheço melhor. Esses 3 volumes, tá bom? Outra obra, Elias, eu quero uma biografia de Paulo, mais crítica, uma biografia assim, mais não tanto conservadora. Eu quero estudar, eu quero ver os outros pontos, né? O que os outros eruditos falam sobre Paulo. E esse aqui, ó, Jerome Murphy O'Connor, também é fera, dos maiores eruditos de Paulo no mundo, sobre Paulo no mundo, tanto de sua teologia, como também a sua... O cara tem uma forma, né, de abordar a teologia paulina, a biografia de Paulo de forma espetacular. Voltando a falar, todas essas obras eu fiz o review aqui. Reviews detalhados, aqui é só a indicação. Então, Paulo, biografia crítica, top demais. Ele vai falar aqui, vai trazer sobre a família de Paulo. Aí ele vai defender uma tese, que a família de Paulo eram de ex-escravos que conseguiram a cidadania romana, conseguiram crescer, proliferar, enriquecer. Porque Paulo já nasce, tá, tendo essa cidadania, Paulo não comprou. Então os pais dele, os seus familiares, que tinham uma boa posição social, tá, já eram cidadãos romanos. Então automaticamente ao nascer, tá, já foi imposta a Paulo a cidadania romana. Então Jerome Murphy O'Connor, biografia crítica, top demais, uma obra mais erudita, mas a linguagem dá para entender perfeitamente, tá certo? Tem outra obra dele também, tá? Eu vou até pegar aqui para vocês, ó, rapidamente.
Essa aqui, ó. Eu nem ia indicar ela, tá? Mas tá aqui também dele, ó. Do Jerome Murphy O'Connor. Paulo de Tarso, História de um Apóstolo. Top também. Tá? É uma junção da editora Paulus com Edições Loyola. Meu Deus do céu, que obra também, viu? Muito boa também. Excelente, maravilhosa. Deixa eu só mostrar rapidamente aqui para vocês, ó. Ele vai trabalhar os primeiros anos. Lembrando que uma biografia sobre Paulo é muito difícil, tá? Nós não temos todos os detalhes. As suas cartas não dão todos os detalhes. A carta que traz mais detalhes é a carta aos Gálatas. É a única. Mas Paulo tece poucos comentários, né? Ó, muito show de bola. Então ele vai trabalhar aqui as viagens missionárias, suas cartas, tá? Nessa obra aqui, ó. Paulo de Tarso, História de um Apóstolo. Já nessa aqui, ele é mais acadêmico, tá? Mais acadêmico. Muito boa. Eu não ia indicar, como eu falei, essa, mas como é do mesmo autor, fui lá pegar. Vamos correr, vamos correr. Outra obra também. Essa é uma das melhores obras sobre Paulo, tá? É uma obra totalmente acadêmica. A linguagem dá para compreender, mas você vai ter que ter um conhecimento. Tá? Se você não conhece nada de Paulo, nada, você está iniciando, tá? Você vai ter dificuldade para entender. Porque é uma obra, tá? Que foi organizada e escrita por muitos, tá? Doutores em Paulo. E aqui eles vão trabalhar o contexto histórico, cultural, social e político. Paulo no mundo greco-romano, a cultura grega e a cultura romana. O Império Romano importou, vamos se dizer assim, não sei se essa palavra é a mais correta, a cultura grega. Tanto que a língua universal daquela época era o grego, não era o latim. Os romanos falavam latim, mas um idioma universal daquela época, comercial, das transações comerciais, enfim, era o grego. Tá? Assim como o inglês hoje é um idioma universal, naquela época, era o grego. Inclusive o Novo Testamento foi escrito em quê? Em grego. Então, o Império Grego já não estava mais no poder. Quem estava agora é o Império Romano, mas a cultura grega influenciou muito a cultura romana. Por isso, tá, o nome, cultura greco-romana. É uma mistura da cultura grega com a cultura romana. Os deuses e por aí vai, a política e por aí vai. Essa obra foi organizada por Paul Sample, tá? E aqui você tem vários eruditos. Assista lá o review que eu fiz dessa obra. E só um detalhe aqui para vocês. Deixa eu mostrar. Só um detalhe. Vamos lá pegar, ver. Só um detalhe aqui, queridos, ó. Não. Cadê o sumário que não estou vendo? O sumário deve estar aqui. Aqui, ó. Normalmente as obras católicas, o sumário fica atrás, tá? Na última página. Normalmente. Tá? Você tem aqui, ó. Você tem no total 21 capítulos. Ó, 21 capítulos. Então vai trabalhar aqui, ó. Cada capítulo você tem um especialista, um doutor, tá? Cada capítulo. Deixa eu pegar aqui. Paulo e a comparação retórica, né? Paulo usava muito a filosofia grega, a retórica grega, tá? Umas que ele mais usa, ó, é a diatribe, que ele usa muito em Romanos. O que é a diatribe? Quem usava isso eram os filósofos gregos, tá? Os grandes oradores e os advogados romanos. Você levanta um oponente imaginário ou perguntas de alguém que está sendo contra você, você levanta, tá? E você já vai respondendo às objeções, tá, desse oponente imaginário. Paulo usa a diatribe em Romanos. E como Paulo sabia disso, usar? Ele usa de maneira magistral. Magistral. Como? Porque ele aprendeu. Paulo era um homem de 3 culturas.
A cultura judaica, ele era judeu de nascimento, a cultura grega e a cultura romana. Então ele vai falar aqui, ó, Paulo e a comparação retórica, né? Christopher Forbes. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos correr. Paulo e a educação greco-romana ele conhecia muito bem. Inclusive ele vai citar o Paidagogos, que a lei civil, né, de Pedagogo era um Paidagogos. Quem era o Paidagogos naquela época? Quem era? Era um escravo de elite, que era contratado por famílias ricas para educar seus filhos e também para administrar a herança da criança. Tá? E normalmente esses paidagogos, daí vem a palavra pedagogia, né? Ou instrutores de crianças. Instrutores de crianças. Então, ele levava para a escola, buscava da escola, ensinava a ler, ensinava a escrever. Então, era escravo de elite. Tá? Escravos de elite. É o paidagogos. Se envolvia a educação greco-romana. Ele vai falar sobre isso aqui, ó. O Ronald Rock. Tá? Paulo e as famílias e as casas. Ixi, é muita coisa. Pense numa obra maravilhosa. Vamos correr. Aqui tem Paulo sobre o casamento e divórcio. Cadê? Ó, Paulo e a escravidão. Muito boa. Tá? Para mim, uma das melhores obras que eu tenho sobre Paulo. Tá? Para entender o contexto histórico das suas cartas. Tá? Você conhecendo o contexto histórico, cultural, social e político, fica muito mais fácil entender Paulo. Tá? Muito boa. Vamos correr aqui. Outra obra também top, de um dos maiores eruditos em Novo Testamento. Ele é alemão, Udo Schnell. Paulo, Vida e Pensamento. Essa aqui é maravilhosa. Meu Deus do céu. Tá? Os argumentos, como ele aborda, claro, como fala aqui, a vida de Paulo e as suas cartas. Tá? Uma obra, ó, um calhamaço. Assista lá o review que eu fiz dessa obra. Voltando a falar, todas as obras aqui eu fiz o review. Todas elas. Então ele traz, não vou falar o resumo, né? Mas ele traz detalhes da vida de Paulo. Ele traz detalhes das cartas de Paulo. Tá? As discussões sobre as cartas, principalmente aquelas cartas que são disputadas, se é de Paulo, se não for de Paulo, enfim. É puro labor, como ia falar, usar uma palavra mais, puro suco teológico, tá? Puro suco teológico, é uma coisa maravilhosa. O do chinelo. Vamos correr. Outra obra também que é maravilhosa, tá? Essa aqui está esgotada há anos já. Elias, como eu adquiri essa obra? Você vai encontrar ela na estante virtual, tá? Ou estão na Amazon, mas você vai encontrar por um preço muito alto. Tá? Essa obra é de 98, mas é uma obra maravilhosa, tá? Eu lembro que eu paguei R$100 nessa obra. Mas Elias, R$100, porque é uma obra rara. Eduardo Arenques, Ásia Menor nos tempos de Paulo, Lucas e João. Aspectos sociais e econômicos para a compreensão do Novo Testamento. Então ele vai trabalhar o contexto social, o contexto econômico, como funcionava naquela época. Assista o review dessa obra que eu fiz para você ver. Como funcionava a escravidão, como era o comércio de escravos, tá? Vai trazer detalhes, como funcionava a economia, como funcionavam as províncias romanas. O que é uma província romana? O que é um procurador romano? Um governador romano? Todos esses detalhes para você entender o mundo do Novo Testamento. Então, uma obra preciosa, maravilhosa. Vamos correr. Uma outra obra, tá? Essa é uma das melhores obras, uma das maiores biografias sobre o apóstolo Paulo, que é do Rinaldo Fabres, tá? Um doutor, erudito em Novo Testamento, principalmente na teologia paulina, já faleceu, né? Paulo, apóstolo dos gentios, onde ele vai trabalhar em detalhes o começo de sua trajetória até a sua morte. Começo da trajetória de Paulo até a sua morte, tá? Uma obra grande, tá? Assista lá o review que eu fiz. São aí no total, ó, quase 800 páginas. Então é muita coisa para você ler, anotar, pesquisar, tá? Meu Deus do céu, que coisa preciosa. Assista lá o review que eu fiz
dessa preciosidade. Tá? Outra obra também, essa é clássica, tá? Essa é clássica. Eu creio que a maioria tem essa obra, dos amados aqui. Paulo, o Apóstolo da Graça. Sua Vida, Cartas e Teologia. Do F. Bruce. Frederick V. Bruce. Ele faleceu em 1990. Mas essa obra aqui é uma das melhores obras até hoje, tá? Sobre o apóstolo Paulo no mundo. Veja a importância do Bruce. Ele era cristão, tá? Crente, tá? Ortodoxo, um homem de Deus. Escreveu muitos comentários, muita coisa boa sobre o Novo Testamento. Ele deixou o seu legado, né? Seu legado. Uma obra preciosa. E por último, é essa obra aqui, ó, que foi lançado ano passado, né? Foi lançado ano passado, no começo do ano passado, tá? Em inglês, essa obra foi lançada em 2021 e ano passado a Vida Nova trouxe. Então, para você que quer ter uma compreensão mais fácil, tá? Não é uma obra acadêmica, erudita, difícil de ler, é uma obra fácil e melhor, ela é ilustrada. Guia ilustrado sobre o apóstolo Paulo, a vida, o ministério e as viagens missionárias, do Alan Bent. Alan Bent. Eu fiz também um review. Meu irmão, olha, fotos. Fica muito mais fácil quando você pega uma obra ilustrada, né? Onde ele vai trabalhar de maneira minuciosa toda a vida de Paulo, do começo ao fim, as suas cartas, as suas viagens missionárias. Aí você tem fotos o tempo todo aqui, ó, fotos coloridas, mostrando as cidades, inscrições, monumentos. Meu Deus do céu, eu não conheço uma obra, tá, tão detalhada, tá, como essa. Porque muita gente tem dificuldade de entender quando você está lendo. Mas quando você está vendo as fotos, ilustrações, as imagens, tá, os componentes ali arqueológicos, meu irmão, fica muito mais fácil entender a vida de Paulo, entender a sua teologia, entender o contexto político ali, contexto cultural, contexto social, enfim. Uma obra preciosa. Se você não tem essa obra, compre. Porque o apóstolo Paulo, tá, depois de Jesus Cristo, é o personagem mais estudado da história. Tanto a sua vida pessoal, como o seu pensamento, a sua teologia, enfim. Então, você vê a importância do camarada, né? A espinha dorsal da igreja, da teologia da igreja, é baseada nas cartas de Paulo. Tá? É baseado nele, nos seus escritos. Veja a importância do camarada. Então, uma outra obra preciosa. Tá? Lembrando que eu só estou aqui indicando algumas obras, tá? Eu tenho muito mais. Tá? Eu tenho muito mais. Só estou indicando algumas. E por último, eu deixei por último, tá? Que é a obra máxima sobre o apóstolo Paulo que nós temos em português. Para mim é a melhor. Tá? Tem a obra do N.T. Wright que eu não comprei, porque eu já tenho muita obra sobre Paulo, né? Apesar que N.T. Wright dispensa comentários, Paulo e a fidelidade de Deus eu não comprei na época porque estava muito caro. E até hoje está, né? E eu não pretendo comprar não, porque eu já tenho bastante material sobre Paulo, né? E esse dicionário aqui fecha, é a cereja do bolo da teologia de Paulo e de suas cartas, né? Está esgotado há muitos anos. Já me ofereceram, gente, essa obra aqui, ó, R$800. Eu não vendi e não vendo. Não vendo, não empresto, não dou. Porque com certeza eu acho que não vai sair de novo. Não vão lançar de novo. Não vão lançar. Dicionário de Paulo e suas cartas. Do organizadores Gerald Hawthorne, Ralph Martin e Daniel Head. Só erudito. Tá? E aqui há eruditos católicos, há eruditos luteranos, há eruditos protestantes, cristãos. Tá? Então, só a nata dos estudiosos, dos doutores em Paulo está aqui nessa obra. Tá? E foi uma junção, né, de uma editora cristã, a Vida Nova, e duas editoras católicas, a Paulus e a Loyola. Meu Deus do céu, que obra! Que obra! Quem tem ela, gente, você é privilegiado, tá? É uma obra que eu tenho ciúmes aqui, viu? Tudo sobre Paulo, de A a Z,
até porque é um dicionário, tá? Você vai encontrar aqui tudo. Então já tem uns 7 anos que eu tenho essa obra e tá zerada, viu? Eu cuido muito. Minhas obras tem que cuidar, porque obras como essa aqui você tem que zelar, tá? Olha que preciosidade. Veja o review que eu fiz dela, tá? Veja o review que eu fiz dela. Então, eu falei 11 obras, né? Mas na verdade são 12, né? 12 obras. 12 obras sobre o apóstolo Paulo, fora as outras que eu tenho aqui. Mas creio que essas são preciosas. Se você encontrar alguém vendendo essa obra, vai por R$ 500. É caro? É. Vale a pena, gente. 600 é caro, mas vale muito a pena. Porque é uma obra que está esgotada. E talvez não vai sair. Não vai sair. E vale muito. Eu paguei na época R$ 300. Foi sorte. Foi sorte. Tá? Tem gente vendendo por R$ 1.500, R$ 2.000. Aí já é. Tá? Mas se você achar por 600, tá? Pode comprar. Eu acho que você não vai encontrar. Só se tiver muito usado, já um pouco zoado, a pessoa pode baixar o preço. Mas se tiver assim zerada, que nem a minha, é de 1.500 para lá. Tá? Uma obra preciosa. Para mim, é a melhor obra sobre Paulo que nós temos aqui. Sim. Porque os escritores, os autores, todos eles, você pega do N.T. Wright, Paulo e a fidelidade de Deus, mas é só ele comentando. Aqui não. Tá? Aqui é mais de 60, 70, 100 teólogos comentando. Então você tem várias vertentes do cristianismo, várias visões sobre Paulo, suas cartas, sua teologia, tudo em detalhes. Vocês estão entendendo? Então, estão aqui essas obras. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal. E ao se inscreverem, acione o sininho para receberem todas as notificações, tá bom? Graça e paz a todos mais uma vez. Deus em Cristo vos abençoe. Até os próximos vídeos, querendo Deus.